Ok? Vamos voltar, tá? Ok. Dá a entrada para mim. Eu vou entrar aqui. Já? Alô. Me mandar. Testando Tá, okay? o som. O som chegou? Testando o som. Alô? A gente está entrando aqui no Facebook. Espera aí, quando eu disser ok, é porque está ok. Eu entro direto ou você entra? Não, eu vou entrar. Eu vou até pedir Tá das bom. pessoas que nos deem retorno. Ok. Tá? Tá bom. Nosso... São Clemã. São Clemanzula. Estamos no ar, estamos de volta. Bom dia, gente. Mil desculpas, é que a nossa live, nossa base fica no meio da floresta amazônica. Graças a Deus, nós temos floresta amazônica e por isso, às vezes, a internet nem é exatamente como a gente quer. Então, muito rapidinho, estamos de volta na live do Vinícius, que vai falar de percussão. Sim, agora eu precisava que vocês nos ajudassem, mandassem um feedback pelo chat do Instagram, pelo chat do Facebook, pelo chat do YouTube, para dizer se a gente tem áudio. Eu passo a palavra, então, para o maestro Rui Carvalho, que vai, na verdade, começar de novo de uma maneira mais breve, essa live para que a gente entre logo na música, na percussão brasileira. Vamos lá, maestro Rui, bom dia. Bom dia. Voltando, hoje vamos conversar com Vinícius Barros, um grande percussionista brasileiro, que começou a sua carreira ainda menino, estudante de música em Tatuí, onde estudou com o Luiz Marcos Caldana, que deve estar aqui presente, hoje o coordenador do curso de percussão em Tatuí. Também tive o prazer de trabalhar com o Vinícius quando menino ainda, adolescente. Depois ele ingressou na Unesp, na Jazz Sinfônica, acabou optando por música popular, tornou-se percussionista da Jazz Sinfônica, onde ele é o chefe de naipe, lá em São Paulo. E, posteriormente, após concluir os seus estudos na Unesp, ele entrou na Unicamp para fazer um mestrado em música popular, abordando o percussionista brasileiro Armando Marçal, um trabalho inédito em percussão popular desenvolvido na academia sob, então, a orientação do professor Fernando Hashimoto. E, pelo meio, ele trabalhou com muita gente, teve aqui no Festival Amazônia Jazz, como artista da contemporânea, dando workshops, trabalhando com o Vana Guilherme, que também está nos assistindo, para quem eu deixo aqui um grande abraço. Trabalhou com o Paquito de Rivera, tocou com o Branford Marsalis, deu workshops pelo mundo afora, teve na Europa, Estados Unidos, enfim. Vinícius, seja bem-vindo, conte um pouco sobre o teu trabalho, começando aí, agora que eu já apresentei a sua carreira, né? O que é que você está fazendo no momento, como é que foi esse trabalho de pesquisa sobre a percussão brasileira, tendo como centro Armando Marçal. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Rui. Marçal. Desculpe. É o segundo, porque os dois da ponta, o avô e o neto, no caso, são Armando, né? Tá. Tá. E aqui, então, ultimamente, os projetos que eu tenho feito, além de continuar, né, fazendo um trabalho com Vana Guilherme, né, percussionista do Rio de Janeiro, percussionista e ritmista, né? O Marcos Esguleba, que é um dos maiores nomes da percussão, do samba do Brasil, e foi uma pessoa apresentando pessoas para fazer entrevistas, gravações e tudo. E eu fui felizardo de ele querer fazer um trabalho que a gente está desenvolvendo aí, Urânia, lá, o seu diretor, o Roberto Guarilha, que é uma pessoa que incentiva todo mundo e está sempre do lado dos músicos. Inclusive, a gente ia fazer, né, agora a ideia de fazer um livro sobre isso aí. Então, está sendo muito positivo para nós dois, acho, né? Mais para mim, no caso, né? Essa coisa. Estamos fazendo esse eu tenho e a gente vai tentar ver se consegue andar com isso aí, porque ele tem um material bastante grande e a gente quer tentar pôr isso para andar. A princípio, legal. É isso aí também. Beleza, Vini. Eu não sei se mandaram aí para ti por WhatsApp, se você tem como ver agora, os novos links. Sim, mandamos os novos links. Então, enquanto eu vou falando, formatando aqui alguma pergunta, você tem pode... Tem o vídeo, maestro. Tem o vídeo? Você pode, de repente, encaminhar esses links
de YouTube, que portanto, seguiram para você pelo WhatsApp, para o pessoal poder nos acompanhar. Tem várias pessoas pedindo aqui. Reenvia aí, por favor, para o pessoal. Já reenviamos. Para todos que estavam online? Reenviamos para o copiar. Está no teu WhatsApp, está no teu celular. Sim. Aqui, como eu estou no celular aqui, deixa eu só ver. Lembrando para vocês que tem um vídeo aqui. Um pouco sobre o trabalho do Vinícius. E, ao participar, ele estava desenvolvendo um trabalho sobre escola de samba, sobre as mudanças ocorridas ao longo dos últimos tempos, em diversas baterias. Ele pontuava diferenças de escola de samba para escola de samba nas levadas de carta, nas levadas de tamborim, nas levadas dos diversos instrumentos que compõem a bateria de uma escola de samba. E, a partir daí, ele se especializou em todos esses instrumentos. E era sobre isso que eu queria pedir para ele. Ele agora está aqui enviando uns links para todo mundo. Aqui tem várias pessoas pedindo. E, na sequência, nós vamos falar um pouco, então, sobre o trabalho que ele vem desenvolvendo. E também com esse tamborinista, que ele falou, Buiú, não é o nome do tamborinista? Lá, Danilo Buiú. Buiú, tem vários Buiús aí na praça, né? Esse é o Buiú tamborinista da Rosas de Ouro, que está desenvolvendo um trabalho aí, o Vinícius está desenvolvendo um trabalho com ele, sobre pesquisa de escola de samba, e talvez fosse um bom gancho para nós começarmos a nossa demonstração de escola de samba, se o Vinícius achar que pode ser. Pode ser. Eu enviei 2 vídeos, um ontem e o primeiro, que é um duo de tamborins que eu fiz com um grande amigo também que me ajudou bastante no meu trabalho, que foi o Leandro Lui. E essa é uma peça que foi a primeira transcrição que eu fiz do Marçal, que foi o ponto principal da onde eu comecei a desenvolver a minha pesquisa. Então, ali mostra, eu toquei bastante fiel ao que o Marçal fez na gravação com o Luciano Perrone. E ali mostra a diversidade dele na execução do instrumento. Recebi uma mensagem aqui que esse link novo agora está funcionando. Beleza, então tá bom. Estou vendo aqui o Luiz Marcos Caldana, meu velho amigo de Tatuí, hoje coordenador do curso de percussão de Tatuí, onde o Vinícius começou, eu trabalhei durante muito tempo. É um prazer voltar a falar com o Caldana depois de tantas décadas, né? E vamos lá. Vamos passar um vídeo, então, do Vinícius agora, enquanto ele digita ali os nomes. Vamos assistir o Vinícius, e quando eu acabar de passar o vídeo, vocês me informam aí, para eu continuar o papo com o Vinícius aqui, tá bom? Vamos assistir o vídeo aí.
era um vídeo que eu gostaria de exemplificar ele mais lá no final, mas assim, esse é uma música composta pelo Vanna que chama New World Disorder. Ele teve aqui, como quem não conhece, o Vanna gosta muito de música brasileira e a gente sempre foi dando bastante material pelo doutor, famoso doutor, que está lá naquela música Incompatibilidade de Gênios do João Boas. Doutor, daí tem a entrada dele lá. E aí o Vanna gostou muito dessa levada aqui da Alemanha, chama Burghausen. Burghausen, e aí pegou e a gente estreou essa obra. E foi onde eu estava querendo chegar com minhas coisas, né? De tentar, como eu não sou um sambista nato, eu queria pegar a essência e tentar aplicar na minha música, que eu tenho mais a ver com a coisa do jazz, né? Essa mixing que o Vanna gosta muito, né? De a gente pegar influências de vários locais. E a gente fez isso com o Paquito também, no Norci, e é uma música bastante interessante, onde eu pude desenvolver. Aí nesse vídeo ainda não estava ainda, mas eu desenvolvi esse instrumento usando molas, usando tamborim. Fui para um outro lado com o instrumento, mas as gravações que eu tenho disso aí ao vivo não davam para ver bem o instrumento. Então essa foi a primeira gravação que a gente fez. Eu estava começando a conhecer melhor o instrumento, mas a ideia principal é pegar os elementos dos outros lugares e tentar colocar na música e fazer e tudo. Essa é a ideia que eu tenho na minha cabeça, de tentar pegar influência, não querer pegar tradicionalista, assim, porque eu não sou um sambista nato, gosto muito de samba, é uma coisa que eu pesquiso bastante, mas eu sei até onde eu posso chegar com essa levada do repique de anel. Enquanto o baixo e a bateria já estão tocando outras coisas, mais funk, né? E o baterista, não sei se aparece, é Jim Jackson, um grande baterista que tocou muitos anos com Herbie Hancock, e o baixista Sean Connery, que tocou também com Freddie Hubbard, com Nicholas Payton. Então, eles têm uma linguagem muito grande de coisas e são cabeças bem abertas para experiências. Então, o resultado foi bastante positivo. É pena que esse foi o primeiro vídeo, então não dava a ver tanta coisa, mas depois é possível resultados bastante positivos com relação a essa cultura que a gente faz no grupo do Vanna. Ô Vini, nós estamos aqui falando de repique de anel. Você está com um repique de anel aí perto de ti, não? Eu não estou com ele, porque como desenvolvi juntamente com a contemporânea, o Roberto Guarilha, o meu repique é bastante diferente. As taxas de afinações são diferentes e eu uso 2 molas de cada lado, tentando usar afinações diferentes, porque aí eu tento explorar levada de caixa, essas coisas. E eu acabei, esse instrumento fez tanto sucesso, compor um duo para ele, do duo que ele tem com o Guelo, duelo, compor, então ele pediu emprestado para fazer um igual. Então está com ele, meu repique de anel, infelizmente. Senão eu mostraria aqui. E essa outra coisa que eu desenvolvi também, de tocar com raspador, e enfim, saindo daquele... uma coisa que o Vanna sempre fala nos concertos: olha, isso é um instrumento tradicional, tocado numa roda de samba, tudo, mas aqui nós estamos num conceito mais jazzístico e tudo, então vamos, é bastante aberto, né? Claro, claro. Outra coisa, eu não sei se a produção vai poder passar um outro vídeo que você nos mandou, eu gostaria que a produção confirmasse conosco, mas talvez antes de apresentar um outro vídeo, se nós tivermos como acessá-lo, eu gostaria que você demonstrasse um pouco do trabalho que você está desenvolvendo no tamborim, que você citou antes, tanto o Marçal quanto o Buiú, né, da Rosas de Ouro. Você quer fazer um pouco dessas demonstrações aí, até traçando algumas sobre concepções levadas em diversas situações. Você acabou de falar, por exemplo, tocando com o Vanna é um tipo de coisa, né? Que é uma coisa mais jazzista, embora estivesse inserido na tradição. Então, tocar pode tocar, vamos ver. Você está usando o microfone do computador ou você não está usando o fone, né? Não estou usando fone, não. Então você tem o microfone do computador, você pode usar o microfone Vamos do computador. testar, Vinícius, vamos testar. Vamos testar, ver como é que soa. Chegando. Chegou? Está chegando.
Ah, tá. Chegando. Então, eu vou fazer uma mescla aqui disso aqui, falando sobre essas coisas, né? Porque, para quem não é percussionista, né, e não conhece bastante essa coisa, os tamborins, apesar de ser o mesmo instrumento, tem bastante diferenças. É como o pandeiro do samba e o pandeiro do choro. O tamborim é a mesma coisa, né? O Marçal, por exemplo, ele, apesar de ter sido um grande diretor de bateria, ganhado muitos prêmios e tudo, mas ele não usava. Primeiro que na época dele ainda não havia esse instrumento, mas depois ele continuou mantendo a forma como o instrumento que ele usava naquela época, né? Ele usando instrumento com pele de animal e o corpo do instrumento de madeira ou acrílico, né? Diferentemente na escola de samba, que usa pele sintética, né? Porque tem mais volume, usa outro tipo de baqueta, e às vezes um tamborim mais alto, né, que é de alumínio, né? Então as técnicas são bastante distintas, né? O Marçal, o primeiro instrumento dele, né, foi o tamborim juntamente com a cuíca. Quando ele tinha 7 anos de idade, ele ganhou um tamborim, aos 9, depois aos 12 ele já começou a sair em escola de samba. Então eu considero, apesar dele, segundo os Das Neves, né, ele tocava tudo e tocava tudo muito bem, eu considero os dois principais instrumentos dele a cuíca e o tamborim. E eu dei enfoque mais para esse instrumento, que é o tamborim, no caso. E o Marçal, a primeira gravação que ele fez foi com tamborim, em 1953, com o Jorge Veiga. E quem foi o padrinho dele foi o Luciano Perrone, que é legal até. Eu estou saindo um pouquinho fora, mas o Luciano Perrone foi uma pessoa muito importante para os ritmistas, até com os discos que ele gravou, os ritmistas brasileiros. E ele teve um papel bastante importante na vida do Marçal. Ele tocou muito tempo com o pai do Marçal, que era tamborinista também, na Rádio Nacional, e assim que ele veio falecer, o Marçal fez um teste em 1947, entrou na Rádio Nacional. A primeira gravação foi em 53, com o próprio Luciano, que pôs ele, e foi se desenvolvendo. Então, essa gravação que a gente vai ver depois chama Tamborins, né? E mostra umas características que na minha pesquisa, eu não consegui encontrar. Pode ser até que apareça alguma coisa, mas eu escutei muito repertório da década anterior a essa gravação do Marçal e não cheguei em nenhum lugar com relação a essa coisa. Então, eu acreditei a ele essa nova característica, esse som, que é o som do ring shot. Esse som é ele nessa gravação de 1963 com o Luciano Perrone. Essa, para os amantes do futebol, o Canal 100, era uma das vinhetas do Canal 100, que tocava essa coisa. E dentro dessa, eu chamo isso de uma peça, né, uma obra, uma música, sei lá, tem 1 minuto e 2 segundos isso aí. Eu consegui, durante as minhas transcrições que descobri muitas coisas, né, como o uso dessa coisa do ruler, dessa nova concepção de tamborim, que até depois, posteriormente, né, essa coisa do ritmista ficar tocando a levada do teleco, né, super direto, né, que não tinha variação nenhuma. O Marçal já foi por outra coisa. Você pegar, por exemplo, a gravação do Vai Passar, do Chico Buarque, aí mostra bastante a destreza dele com relação à improvisação e tudo, né? Então, ele também, né, ele ficou muito conhecido com o trio de tamborins que ele montou com o Luna e Eliseu, onde os três tocavam vozes diferentes, né? O Marçal tocava o mais agudo e os outros dois tinham timbres diferentes, né, para funcionar, e cada um tocava a sua levada, né? E então, pensando nessa coisa dos tamborins aqui daquela obra lá, o Marçal fazia frases tipo assim, usando essas coisas que a gente chama de miula, essa coisa mais, a concepção mais acadêmica do negócio, tipo.
Eu fiz uma pequena virada aqui, mas essa não é uma característica que o Marçal fazia. O Marçal, por exemplo, essa coisa mais conhecida dentro da escola de samba, que é o carreteiro, que é virado o tamborim, né? Isso aqui o Marçal não fazia, ele tocava tudo com a munheca, era tudo aqui. Então, o Marçal não usava instrumentos com pele de nylon, só animal, e não virava o instrumento também. Ele tinha essa característica, ele e o Luna Eliseu, né? E então, essa coisa do ring shot aqui, essa coisa... Vini, pedi para você posicionar o tamborim mais perto da câmera, que a gente não está vendo o tamborim, a gente está só vendo a baqueta. Se puder posicionar mais para cá, mais para o outro lado, aí. Para cá? Para cá? Aqui? Aí. Mostra aí de novo, aí. Aí. Essa coisa da semicolchês também era uma característica bastante grande que ele usava dentro do... Né? E ele ia tudo na munheca, não tinha essa coisa de virar os instrumentos. E eu, assim, falando da coisa básica que eles tocavam, ou improvisando, ou fazendo o telecteco num bem agudo. Então, isso aí daí dava um contraponto maravilhoso, né, que os três faziam. Mas, uma ressalva que algumas pessoas não sabem, que falam, porque os tamborins do Marçal, porque o Marçal... Mas isso não é ele que inventou isso, não foi ele, nem o Luna, nem o Eliseu, não. Isso vem de lá de trás, né? Eu considero os primeiros influenciadores dele o pai e o padrinho dele, que eram os grandes parceiros de composição, que é o Bide e o Marçal, o Armando Vieira Marçal, o pai dele. E, posteriormente, depois veio Bussi Moreira, Arnaud Canegal e Raul Marques, que eram um próximo trio de tamborins. E, segundo alguns estudiosos, as baterias de escola de samba tinham, hoje, uma ala de tamborim de escola de samba entre 35 e 40 elementos, né? Naquela época, a escola de samba toda tinha isso aí. Então, era 3, 4 tamborinistas. E aí ficava mais fácil de você ter uma interação entre cada um deles, né? Poder fazer esse contraponto. Aí o próprio Marçal fala, né? Na correria que está o samba, com essa sonoridade, parece uma metralhadora tocando esse monte de gente, tocando rápido. Parece uma marcha e uma metralhadora. Coisa. Então, aí acabou ficando os tamborins com uma quantidade maior, né? Ficou trabalhando em uníssono, né? Eles trabalham nisso, desenvolve essas bossas, né? Que é chamado, né? Essas frases que eles colocam no meio, né? Esses floreios que as pessoas falam. Uhum. Então, essa é uma coisa mais comum hoje, que todos os tamborins tocam iguais dentro da escola de samba, né? Coisa que não acontecia na década de 50, por exemplo, por causa do tratamento. Interessante. É interessante isso. É interessante que eu passei por uma experiência, eu toquei na Pérola Negra, saí uma vez na Pérola Negra, e estou me lembrando agora, realmente era uma aula de tamborins muito grande, e havia a necessidade de tocar com uma certa uniformidade, com o tamborim virado e tal, como você está exemplificando agora há pouco. Antes de passar para a próxima pergunta, eu gostaria de assinalar aqui a presença de algumas pessoas. Eu já falei do nosso amigo Caldana, nosso colega, o Clemance, dando uma força aqui no som, o André Barque está aqui, o Rodrigo Foti, o Vana também, o Ali, que está aqui, o Ali Savio, o Guilherme Barros está mandando um olá, o pessoal da Unidos Paraisópolis mandando um abraço para você, a Cássio Reis, Mestre Vini, o Ricardo Sandoval, enfim, todo esse pessoal aqui participando, mandem perguntas para a gente encaminhar aqui para o Vini. Espero que o áudio esteja chegando agora muito bem aí. Você falou agora há pouco, está falando do trabalho do Bide, junto com ele,
com o Marçal. Então, eu me lembrei de uma levada, eu vou fazer uma pergunta, não sei se você sabe, tem um disco de Gal Costa, tem uma levada com 2 tamborins que é absolutamente estonteante, cara. É uma coisa realmente fantástica, assim, 2 tamborins tocando no final de uma música, né? Você não sabe se ele gravou isso, não? Não sei, teve umas coisas que nem aquela gravação famosa do Canta Brasil dela, eu acho que quem gravou, que tem os tamborins muito bons, eu acho que é o Cidinho Moreira que fez isso aí. Não tenho certeza absoluta. Essa aí... Luxo só. É um luxo só. Pode ser que seja o Marçalzinho, porque o Marçalzinho tocou muitos anos com... E ele tem uma jogada que eu posso até demonstrar aqui, se você quiser. O Marçalzinho grava muito. O Marçalzinho faz isso. Tem um disco do Cristóvão Bastos, o primeiro disco do Cristóvão Bastos. Eu não lembro se é Rumo Zona Norte ou Rumo Zona Oeste, o nome da música. Eu não lembro o bairro. Mas ele faz essa levada, e depois um disco do Zé Renato, que é o avô dele, é o pai dele, na primeira vez ele faz essa jogada de 2 tamborins, o avô dele, é o pai dele, na primeira vez ele faz essa jogada de 2 tamborins, não sei se pode ser isso aqui, mas aí a segunda metade, um tamborim vai fazer, então, fazendo a levada toda desse aqui, esse aqui. Então, essa segunda com afinação diferente, isso é maravilhoso. Não sei se isso foi uma criação do Marçalzinho ou ele aprendeu com alguém, mas ele usa com uma certa frequência essas 2 levadas assim, funciona muito bem. É bom saber disso, que eu vou tentar checar a levada. Um disco do Roberto Carlos, de 1986, uma música chamada Nega. O Marçal com o Marçalzinho, os pai e filho, gravaram isso. Ali eles criaram uma melodia, criaram umas levadas em cima da melodia, né? Aquela coisa do Roberto Carlos, mas ficou muito interessante eu não lembro de cor agora, mas falei, poxa vida, como eu estava pesquisando tudo, eu falei, nossa, o Marçal gravou com o Roberto Carlos, deixa eu ver o que aconteceu aqui, né? Porque o Roberto Carlos não faz samba. Então, isso aí, você ouve lá, bateria Simons, né? Eletrônica, na época, não sei o quê. E aí eu consegui ouvir essas 2 levadas que eles criaram em cima da melodia dessa música do Roberto Carlos. Muito bom também. Legal. Agora, você estava também falando sobre a tua pesquisa com escola de samba, né? Sim. Essa tua pesquisa com escola de samba, eu vi um dos teus workshops aqui, né? Que você acabou falando sobre diversos tipos de levadas que foram desenvolvidos aí por diversas escolas de samba, diversos mestres de bateria, né? Eu não sei se é o caso de você exemplificar aí algumas coisas que você estava falando agora há pouco da Rosas de Ouro, do Buiú, com quem você tem contato também, e pontuar, não sei se você poderia mostrar alguma coisa relacionada com isso, pontuando até algumas diferenças entre a maneira como o Marçal gravava, né, e tocava com um grupo menor, né, e essa maior liberdade que ele tinha, e no que se constitui hoje uma levada de tamborins dentro de uma escola de samba, quando você tem 30, 40 tamborinistas tocando uma mesma concepção rítmica. Me perdoe se eu estou errado na maneira como eu estou colocando, mas não sei se é isso. Então, a minha experiência, eu toquei 4 anos na Império de Casa Verde, que foi uma ideia maravilhosa do Teco Martins, e primeira escola de samba no Brasil usando as guiras dominicanas, né? E foi uma ideia maravilhosa que ele teve, e eu saí 4 anos com ele, sou muito grato a essa experiência essa oportunidade que ele deu, mas no naipe de tamborins mesmo, eu nunca saí. Mas esse meu desejo de conhecer o Buiú, né, foi que, além de ser fantástico, um grande músico, aí foi porque eu estava fazendo uma análise do meu projeto, e uma das coisas que ficou um pouco aquém das outras, porque dentro do meu trabalho eu falei de diversas formas de tocar o tamborim, desde na música contemporânea, usando em orquestra, usando na obra de Villa-Lobos,
e usando no rock and roll. E o tamborim na escola de samba eu falei muito pouco porque eu achei bastante pertinente, porque como o tempo era curto e o enfoque maior era a figura do mestre Marçal, e eu peguei e deixei um pouco de lado do tamborim na escola. Falei o essencial, falei um pouco do pensamento de alguns mestres que punham afinações diferentes, um do lado do outro, para parecer que tinha mais gente tocando, o lugar de colocar, ou coloca na frente, ou coloca que nem a mangueira. Então, eu não fui muito adentro disso aí. Mas, com relação a as levadas, a única coisa que eu acho que é uniforme em todas as escolas é a levada a hora que tem a subida, que eles chamam, a coisa da tercina, e entra na segunda, né? E às vezes fazendo a levada do carreteiro, que eu já exemplifiquei, né? Então, durante um período. E o resto das bossas que são feitas, anualmente é mudada, porque o diretor de tamborim trabalha com a melodia, né? Com intervenções da melodia. Então, são respostas à melodia. Então, cada ano tem uma surpresa, uma novidade com essas coisas. E acaba vendo os malabarismos, as coisas assim, muito difíceis de ser tocada, né? Às vezes, o próprio Buiú me falou, às vezes tem situações que os diretores estão preocupados mais com o malabarismo do que com a música, né? Então, e às vezes fica faltando o chão lá, o e ou usar o teleco, que é isso que a Vai-Vai fazia muito na década de 80. Então, eles ficavam revezando entre o teleco-teco e a levada do carreteiro. Legal. Para o pessoal que está menos familiarizado com isso, que você já mostrou, mas seria bom mostrar de novo essas duas levadas. Primeiro o teleco-teco, depois o carreteiro e depois aquela coisa tercinada que você falou também. Seria legal ter como referência, até porque isso aqui está sendo gravado para futuros estudantes, né? De percussão, né? Eu quero aproveitar para dizer que todos os vídeos vão estar disponíveis no YouTube da UEA, né? Então, por favor, carreteiro, teleco-teco e a tercina. Ok. Então, só fazendo um parênteses com relação ao teleco-teco. Teleco-teco é uma levada que tem algumas variações, né? Então, eu vou aproveitar e tocar aqui algumas variações do teleco-teco que você pega principalmente no segundo tempo, né? Então, a básica que as pessoas que os ritmistas mais tocam é essa aqui, né? Essa é a mais comum, né? E outra coisa também, o teleco-teco, a palavra veio dessa onomatopeia de você estar tocando a batida. Teco, teco, teleco, teco, 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 teleco, teco, teco, teleco, teco, 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 teleco, teco. E aí, uma outra variação fica no segundo tempo. De vez de eu fazer, eu faço tac, tac. Então fica tac, 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 tac. E sempre lembrando de usar os dedos como complemento atrás, que isso é uma parte idiomática do instrumento, não tocar aqui. Tem muita diferença. Eu costumo falar isso, que é como se fosse um baterista de jazz estudando, tocando o bumbo para si, para você swingar, porque às vezes você não ouve isso aí no meio de um monte de instrumento, você não vai ouvir, mas é importante para o tocador, para o ritmista, isso aqui. Você vai ouvir mais em situações, quando você está com um grupo menor, você vai ouvir isso aqui, se tiver bem microfonado. Mas se tiver uma banda grande, você não vai ouvir, mas você tem que tocar para você sentir o feeling. E a que eu mais gosto, tem essa aqui também, usando todas as semicolcheias com acentos. Só que a que eu mais gosto, não sei se foi porque eu ouvi demais, que é com o mestre Marçal, é essa aqui. No segundo tempo, eu toco um pouquinho menos a penúltima nota. Né? Essa jogada aqui que está o swing, porque se você... Eu falo muito para os alunos que fazem transcrições, eles não colocam nenhum tipo de acento, se é gol, se não, vai colocar isso aqui. Então, eu falei, tem que ter cuidado.
Então, tem essas variações dentro da levada do teleco-teco, né? O carreteiro, né, é a levada, né, que vai soar como se fosse a síncopa, né? É isso aqui, né, sem virar. A terceira nota que está faltando é onde vai virar o instrumento. E aqui, diferentemente do tamborim, esse que a gente está falando aqui agora, o tamborim de escola, não se usa o dedo embaixo. Então, a função do dedo embaixo é a hora que está virando. Então, você vai ver coisa assim. É tudo... É como se eu tivesse... Então, você está fazendo isso aqui. Alô? Travou aí, Vini. Dentro da escola de Alô? samba? Oi, voltou. Opa! A levada dentro da escola de samba vai ser isso aqui. Só que tocando isso a 146, né, no metrônomo, né? Rápido, então, e as baquetas, né, e tudo, eu não estou com a baqueta aqui, mas... O bacalhau, né? Uma de baqueta, né? Eu tenho a baqueta aqui, você acha possível, viável, mostrá-la ou não? Posso pegar ela? Sim. Peraí, deixa eu pegar aqui. Sim, vai lá. Bom, entretanto, eu estou vendo aqui alguma... Leandro Lui, bom dia, Leandro, tudo bem? O Rodrigo Forte falando aqui que o Vinícius é, sem dúvida, uma pessoa que todo mundo ama. E o André Barco está fazendo uma pergunta que o Vinícius vai responder daqui a pouco. O André Barco está perguntando se o Vinícius pode falar sobre a importância do ganzá no samba e na música brasileira. É um instrumento que muita gente erroneamente acha que toca. Então, se você puder falar agora sobre o tamborim, né, para finalizar essa parte do tamborim, aí você fala depois um pouquinho sobre ganzá e tal. Ok. Então, aqui está a baqueta, né, com baqueta de nylon, né? Tem uma que foi desenvolvida por um mestre de bateria da mocidade, que ele põe umas molas aqui do lado, que ele ajuda na firmeza. Então, essas existem de uma só, existem de 5, mas a comum é que tem três aqui, né? Quando é um pouco mais grossa. Na Mangueira usava assim, essa mais grossa aqui, né? Então, essa é a baqueta usada dentro da escola de samba, né? E tem uns que tem tamboristas que tocam com ele reto aqui. Tocam com o instrumento reto, diferentemente dele. Aqui, ó. Então, tem a outra levada, esses chamam de zoom também, que não é muito bem vista dentro por alguns mestres, né? Por quê? Eu não sei, eles falam que tem a mesma eficácia. Eu não sei tocar ela. Eu sei que você aproveita o rebote de assar, você toca aqui e aqui já. Eu vi um cara fazendo isso numa escola de samba, cara. Vinícius centraliza mais, fica mais para cá, é para mostrar o batuquinho aí. Tá. E assim? Isso, assim é. Eu não sei tocar isso aqui, mas conversando eu sei qual é. Com alguns mestres, eles abominam. O negócio dele é tocar aqui a vera mesmo. Né? Uhum. Eu vi uma vez um cara fazendo isso numa escola de samba lá da Zona Leste, que eu não lembro agora o nome, da Zona Leste de São Paulo. Ele fica no meio, assim, faz uma coisa de... É fantástico, é muito legal. Ô, Vinícius, nós estamos com outro vídeo pronto, não é isso, produção? Ah, que bom. Isso, vídeo então, pronto. Vamos assistir esse vídeo e vamos deixar para responder o André depois, tá bom? Tá. E só aproveitando, antes de soltar o vídeo, esse, então, é um vídeo que eu fiz com o meu grande parceiro, grande irmão aí, o Leandro Lui, que qual eu tenho o privilégio, na sala, né? Eu tenho o privilégio de conviver e tocar com ele bastante, com uma pessoa que me ajudou muito durante o período do mestrado, me ajuda muito, é um grande conselheiro e a gente fez esse trabalho junto e me enche
me enche de orgulho. Um dos que a gente faz junto, né? E esse aí foi bem bacana e ele produziu tudo. Obrigado, Luiz. Vamos lá. Vamos lá, vídeo. Roda a produção. Já. Pois é, Vini, muito bom. Eu estava vendo aqui também que o Guelo, nosso mestre Guelo, já esteve também por diversas ocasiões aqui no festival, que eu conheço de São Paulo, uma das grandes referências da percussão brasileira. O Guelo também da Jazz Sinfônica e com inúmeros trabalhos, uma pessoa que eu admiro muito. Muito obrigado, Guelo, pela sua presença. Obrigado pela dica também aí do posicionamento do tamborim em relação à câmera. Alex Figueiredo também está aqui com a gente. Boa, Alex, muito obrigado. Bom, então vamos lá. Vinícius, não sei se você tem alguma observação a fazer em relação a essa levada de tamborim que foi mostrada agora, esse trabalho que você mostrou agora, e depois vamos responder para o André Barco, que está aqui esperando a sua resposta sobre Ganzá. Então, só para agora que todo mundo pôde ver, fica mais fácil agora da compreensão do que eu estava falando, né? Com essas coisas dos acentos, né? E essa obra, como eu chamo, foi dividida em 3 partes. O Marçal começa tocando, eu faço um pequeno improviso no começo ali, e aí a predominância fica em cima do teleco-teco. Ele fica um bom tempo fazendo variação em cima do... Essa eu chamo que fosse um ar dessa obra, né? Aí depois, os próximos 16 compassos, ele já começa a mostrar essa destreza dele com relação a timbres, né? Que é aquilo que eu falei no começo. Aí já usa essa coisa do bossa aqui também. E então ele mostrou toda essa coisa. E aí depois ele volta como se fosse então um A, um B e voltou para o A depois para terminar essa coisa. Mas eu tenho que admitir, isso é tocado a 128 no metrônomo. É uma coisa que eu precisei, além de ter dado bastante trabalho para mim transcrever isso, deu bastante trabalho para tocar também. Eu tive que estudar muito isso. Hoje eu não consigo tocar nesse andamento que ele tocou isso aí, que ele tocava isso aí com super naturalidade, né? Então eu tive que tocar isso bastante. E eu toco até de cor, apesar de pessoas acharem que eu estava lendo, mas nesse andamento é só o rei mesmo, né? É só o Marçal para falar isso, né? Fazer essas coisas. Antes, talvez, não sei se a gente volta, mas falar algumas outras características só do Marçal. Você pode encontrar, né? Porque dentro do meu trabalho eu fiz um desenvolvimento antes Marçal, pós-Marçal e Marçal, né? E as influências que ele me sugeriu ouvir essa gravação, que é a gravação do primeiro disco do Djavan, da música Para Raio, onde o Marçal não está fazendo levada ali, ele está essa coisa da interação com não está fazendo
a tradicional levada ali. Ele está fazendo comentários no meio entre a nuance da voz e coisa. Aí eu comecei, falei, como é que eu vou chamar isso? Falei, bom, comentários do Marçal. Então, é a interação que ele fez com a melodia, que muita gente, eu não sabia, e foi o próprio Marçalzinho que falou para mim, que é uma coisa completamente diferente do que a gente está acostumado a ouvir o pai dele fazendo, que era fazendo a parte bastante rítmica do negócio. É uma gravação que eu sugiro uma audição. Para-raio de Djavan, o primeiro disco do Djavan. É interessante essa coisa dele pensar no instrumento. Ele está pensando no instrumento em outro contexto, não como um acompanhamento rítmico, mas como um diálogo com a melodia, uma sugestão do que ele está falando. Isso foi bastante interessante, vindo ainda mais de uma pessoa que era bem, né? Mas ele tinha uma cabeça bastante aberta com isso, né? Essas coisas não tinha, apesar do Marçalzinho falar, meu pai só tocava samba, é que nem Chorão, não tocava outra coisa, não tocava outros instrumentos. Mas essa aí mostra que ele tinha uma abertura para essas coisas, né? E aí, depois eu posso até falar do legado da família, da onde chegou tudo isso aí com relação ao samba, né? Legal. Aproveitando, antes de responder, o André já está esperando aqui a meia hora a resposta. Vamos dar uma resposta aí para o André para mudar de instrumento também. E, entretanto, enquanto você pega um instrumento lá, você está com um ganzá aí perto, não? Eu não estou com um ganzá aqui, mas meu ganzá está preso lá na orquestra, porque a gente tinha um concerto com o João Donato, deixei uma vida dos meus instrumentos e ficou preso lá, e a gente acabou não fazendo um concerto. Eu tenho um cachixi aqui que serve de... Não sei se dá, porque o Vinícius puder falar sobre a importância do ganzá no samba e na música brasileira, seria legal. Um instrumento que muita gente erroneamente acha que toca. A sua opinião no que está pedindo para você demonstrar isso. Entretanto, eu também queria te pedir, Vinícius, a tua tese é muito interessante. Você escreveu uma tese ou uma dissertação? Uma dissertação. Uma dissertação. Então, depois você deixa aí, escreve aí, por favor, onde é que o pessoal pode acessar, como é que pode acessar a tua tese, porque deve ter informações que interessam. Do ponto de vista, não apenas acadêmico, do ponto de vista geral, para quem se interessa. Porque tem grandes histórias, e a gente pode, depois que eu responder isso, adentrar um pouco mais e falar também da importância que eu vejo no nome Marçal na música brasileira. Falar da família. Beleza, vai aí. Então, essa pergunta que o André... Obrigado, André, pela pergunta. Então, uma das coisas que, por exemplo, na década de 70, né, os ritmistas tinham especialidades, né? A gente pega, por exemplo, Geraldo Bongo era um grande tocador de conga, tabaquista, né? Tocava tabaco e congas. Você pega o Beterlau, era um especialista em agogô. E o Wilson Carnegal era o especialista em ganzá. Então, as gravações eram tinha essa coisa. E o próprio Das Neves me falou que havia uma cumplicidade entre os músicos nesse ponto, né? Que ele falou que, como o Marçal tocava tudo, e o Luna, eles já tocavam todos, então eles podiam fazer as gravações, mas todo mundo lá, o Carnegal veio fazer o ganzá, o Zeca da Cuíca, não sei quem. Então, os especialistas participavam disso aí, era muita gravação. E chegavam momentos, isso palavras do Das Neves para mim, que, por exemplo, aconteceu o Beterlau não poder vir porque estava numa outra gravação, ou estava atrasado, e o produtor falou, não, Marçal, faz o gogô. Você falou, não, o Beterlau vai chegar hoje ou amanhã, ele vem, ele faz o gogô, ele é um especialista, ele vai fazer, mesmo sabendo que o Marçal ia chegar e ia resolver o negócio. Então tinha essa coisa, né? E o Wilson Carnegal era a pessoa que dominava o ganzá, né? E o ganzá, a gente, né, assim, já, de um modo geral, né, Rui, você sabe muito bem isso, que a percussão tem aquela coisa do desprezo com relação a essas coisas, e todo mundo, eu toco isso, não, surdo eu faço, surdo, então faz aí. Aconteceu uma situação assim, uma vez com o Paulinho da Viola lá na orquestra, que o arranjador estava precisando de percussionista, e o arranjador, que tinha tido 3 aulas de
de samba e achou que podia tocar o surdo. Falei, você toca surdo? Então tá bom, então você vai tocar, porque eu não sei tocar surdo. Aí ele entendeu o recado que eu dei para ele, né? Falei, pô, vamos respeitar o instrumento. E o Ganzá é aquele negócio também, tá na roda de samba, todos bêbados, estão tocando e fazendo qualquer coisa com relação ao instrumento. E eu estava falando isso na aula aqui, com relação às maneiras de tocar o instrumento, como você vai gravar, como é que se solta, para trás, para frente, né? Tem essa coisa das coisinhas que estão dentro, né? As pedrinhas, o arroz, e na gravação isso aí. O Sguleba é um super especialista nisso, né? Como tudo, mas ele fala muito sobre isso aí durante os workshops dele, da importância de usar na gravação o Ganzá. Então tem diferentes acentos, às vezes você toca mais reto, às vezes você acentua a primeira e a quarta semicolcheia, né? As duas do meio você faz um movimento um pouco menor, ou você faz só na terceira semicolcheia, ou você faz com levadas, por exemplo, se você está sozinho e quer acompanhar uma coisa de bossa nova, aí você vai querer fazer a levada do Eduardo da Caixa, né? Então, já fica mais a gosto do cliente, né? Tá. Eu prefiro usar essa coisa do 1 e no 4. Tá. Sem o ar aqui, mas já voltou. Ô, Vini, você ia apresentar um workshop aqui, irá apresentar um workshop quando o Festival Amazonas Jazz voltar. Nós vamos realizá-lo e você vai vir aqui com o Marcos Sguleba, conto com vocês. E uma das coisas que vocês iam fazer era uma gravação, que ia fazer parte de um vídeo que vocês estão preparando, não é isso? E de um livro também. Fala um pouco sobre esse projeto, que é um projeto também da Contemporânea, né? E, enquanto isso, estava registrando aqui os comentários do Rodrigo Forte, demais, o Vanaguiri, uau, muito bom, o Sérgio Barba, mandando um abraço, Lisandro Barbosa da Silva, parabéns pelo evento, muito obrigado. Tá aí, pessoal. Muito obrigado também pela presença. Vamos falar agora com o Vini sobre o projeto que ele está desenvolvendo para a Contemporânea, com o Marcos Sguleba, que é um projeto muito interessante de samba que vai seguramente adicionar o conhecimento a essa área tão pouco estudada, na verdade, tão pouco documentada da cultura brasileira. E é uma página importantíssima, um capítulo importantíssimo da cultura brasileira que precisa ser registrada e que merece muito mais atenção do que lhe é devotada do ponto de vista de registro. Né? Então, esse trabalho, a meu ver, é importantíssimo que esteja sendo desenvolvido e desenvolvido por mestres como o Sguleba, como o Vinícius, que é um estudioso da área. Né? Isso é muito importante para a documentação da cultura brasileira. E ressaltando ainda que esses vídeos que nós estamos fazendo aqui dessas lives estão sendo registrados por futuros pesquisadores, que nós esperamos que esses trabalhos instiguem uma pesquisa mais profunda nessas áreas. Por favor, a palavra é contigo, Vinícius. Está sem som. Foi-se embora o som do Vinícius. Vinícius, está me escutando? Eu não estou te escutando. Alô, alô? O som do Vinícius não está chegando aqui. Vinícius, a gente não está te ouvindo. A gente não está te ouvindo agora. Sumiu o som do Vinícius. Então, dá uma reiniciada aí. Enquanto isso, o Vinícius vai dar uma reiniciada Você tem dá uma que entra e sai. Aí, por favor, entra e sai. Não, é sair e entra, né? É sai e entra. E enquanto isso, enquanto o Vinícius reinicia o sistema dele, eu quero aqui registrar a presença de tantos amigos, né? Tanto com quem nós temos. Eu conheci, como eu estava dizendo, conheci o Vinícius muito menino ainda, né? Quando entrou lá no Conservatório de Itapira, tinha uns 12 anos de idade, e era um aluno muito engraçado. Depois ele estudou lá, depois ele foi para a Unesp, tocou no grupo de percussão do Tatuí, cujo diretor está aqui presente, o Luiz Marcos Faldana, né? Com quem eu trabalhei muitos anos nesse grupo de percussão. Depois o Vinícius entrou também na Prata da Casa, que era uma big band que eu dirigia lá antes de vir para Manaus, e ele se iniciou também na percussão popular aí, antes de entrar posteriormente na Unesp, na Jazz Sinfônica, e desenvolver uma carreira internacional fantástica. Quero aproveitar também para mandar um abraço para o Vanaguiri, que me foi apresentado pelo Vinícius, uma vez que eu fui a São Paulo, já estava morando aqui em Manaus, e encontrei com o Vinícius lá, ele me deu um disco pro Vana. Posteriormente, eles estiveram aqui no Festival Amazonas Jazz, estiveram aqui tocando
o grupo do Vana, que é o Vana Gearig Trio Plus Brazilian Percussion, que é justamente o Vinícius, e esse mesmo grupo se apresentou também com o grande Paquito de Rivera. O Paquito de Rivera, um saxofonista e clarinetista cubano, primeira, assim, de classe mundial, primeira linha, por assim dizer, que foi premiado com o Grammy. E tanto em música clássica como em música popular, é considerado um dos grandes saxofonistas e clarinetistas do jazz e da música contemporânea. Não sei se a produção tem alguma observação a fazer. Não tenho nenhuma observação, não. É porque quando o Vinícius não entra, só pode chamar o Caldana para conversar com o senhor. É verdade, Caldana entra aí para falar com a gente. Caldana, cadê tu? Enquanto isso, o Ricardo Sandoval está mandando aqui um abraço de São Luís do Maranhão. Põe o Caldana aí no vídeo, que eu não vejo o Caldana. Ele que tem que dar um oi, tem que abrir o microfone vai na câmera aí, Caldana. Põe a câmera aí do vídeo aí. Não sei se ele vai conseguir, porque ele está no móvel, mas pelo menos o áudio, acho que ele consegue dar oi para a gente. Talvez. Não sei se ele está me escutando. Está me escutando aí, Caldana? Fala aí com a gente. Tá sim, ele vai já dar oi. Já ativar o microfone dele. Porque o Vini sumiu. Vamos aguardar. Vini sumiu. Caldana, tudo bem? Alô. Aí, Caldana, diretamente. Tudo bem? Você está em Tatuí? Estou em Tatuí, estou em casa, né? Estou confinado aqui, né? Está confinado. Estou confinado. Tranquilo. Que bom, né? Pelo menos tem essas lives para a gente passar um pouco mais de tempo, estudando. Pois é. Estudando enquanto dá. Como é que está a nossa escola, o nosso curso de percussão aí? Como é que estão as coisas? Bom, ainda, tirando você, né, que era um dos componentes aqui, ficou só os dinossauros aqui, né? Tá eu, o professor Javier ainda, o professor Paulo Afonso e o professor Aguinaldo Silva. Aguinaldo, muito bem, muito bem. Isso. Muita gente aí, então. Ainda tem a turma dos dinossauros, como se fala. Nós estamos aqui. Pois é, Luiz Marcos Caldana, como eu estava dizendo, ele é coordenador do curso de percussão em Tatuí, também conhecia muito jovem, né? Eu era o vovô da turma, né? E continuo sendo, né? E é um dos grandes professores lá que construiu esse maravilhoso curso de percussão lá do Conservatório de Tatuí. Durante muito tempo trabalhamos juntos também no grupo de percussão de Tatuí, durante uns 16 anos, primeiro com o professor Javier dirigindo, depois com a vinda dos Estados Unidos, né, do Janizela, né, que está hoje na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. E depois o Luiz Marcos Caldana assumiu em definitivo o grupo. Já faz o quê? Já faz mais de 20 anos que você está dirigindo o grupo de percussão Tatuí, né? Já, eu assumi, na verdade, em 97, né? Quando 97, o Edu... Quando o Edu foi para São Paulo, né? Voltou definitivamente para São Paulo, e então eu assumi em 97, exatamente. Que foi mais ou menos, eu sei do grupo de percussão 2000, eu acho, e depois eu vim para Manaus depois. Eu vim trabalhar aqui em Manaus, estou trabalhando aqui com o Festival de Jazz e tal. Muito bem. E é isso. Então, a produção quer falar comigo aí? Falei, né? Não, maestro, a gente está tentando achar o Vinícius, mas ele sumiu. Eu também não sei o que aconteceu, mas o Vinícius sumiu da... Brenda, você tem notícias do Vinícius? Sumiu, nem no Facebook, nada. Brenda, abre seu áudio aí. Ele deslogou. Que termo chique, deslogou. Então não há nada a fazer. Bom... está tentando de novo abrir. Enquanto isso, o Vinícius está tentando de novo abrir. Nós vamos falar agora com o Vinícius um pouco acerca do trabalho acadêmico que ele desenvolveu. Ele desenvolveu um trabalho sobre o Marçal, que uma dinastia, na verdade, é o Marçal, e falou que era o Marçal do meio. Na verdade, nós temos uma dinastia de percussionistas da família Marçal aqui no Brasil. O Marçalzinho é o mais novo, né, que trabalhou com o Pat Metheny, né? Esse Marçal com que ele pesquisou, então, um dos grandes do samba no Brasil, de instrumentos como tamborim, principalmente o tamborim, mas também foi mestre de escola de samba, e gravou com muita gente já a partir da década de 50, né? Então ele fez história dentro da percussão brasileira e dentro fundamentalmente dessa coisa do samba. A percussão brasileira é muito vasta, não é apenas
não diz respeito apenas ao samba. Nós estamos enfocando nesse trabalho de hoje, nós estamos falando fundamentalmente sobre samba, já que ele encerra também uma pesquisa desenvolvida, portanto, como eu estava dizendo, pelo Vinícius Paes, que é uma dissertação de mestrado que ele desenvolveu na UNEP. Eu acredito que se vocês... eu vou pedir para o Vinícius depois colocar aqui no vídeo, mas se você acessar o repositório de dissertações e teses da Unesp, é muito provável que esteja tudo lá, né? Que você consiga, a partir daí, ter acesso a esse trabalho, que é um trabalho assim, de enorme importância, não é, para o estudo da música popular, da cultura popular brasileira, que infelizmente não é, como eu estava falando agora há pouco, às vezes as pessoas não se dão conta das nuances que encerra e das particularidades que encerram a execução de cada um desses instrumentos. Estou lembrando da Beth Carvalho, a sambista, falando uma vez que tem muita filosofia numa levada de tamborim. E é verdade, quer dizer, o Vinícius estava demonstrando aqui como essas nuances, a maneira como se toca, os diversos tipos de levadas, a maneira como você tira som no instrumento, estão relacionadas com um grau de conhecimento muito, muito profundo, na verdade, né? E que merecem ser estudadas, documentadas, porque elas são uma parte integrante e fundamental do desenvolvimento da cultura popular brasileira. A produção quer falar comigo? Botei no Rui. Vinícius. Aí? Alô? Eita, cara, Vinícius, ainda bem que você voltou, eu estava começando a ficar com a boca seca. Vê se entra aí com a imagem aí. Vamos falar da Fui levar um saco tese. de carvão na Penha. Hã? Eu fui levar um saco de carvão na Penha, como diria o Toniquinho, meu amigo. Pensei que você tinha ido para a região metropolitana de Cesário Lange, lá que a conexão deve estar melhor, não é? Grande Cesário Lange, né? Meu vídeo está aparecendo para vocês aí, para mim não está aparecendo. Não, é que você tem que apertar esse botãozinho da câmera aí do lado direito. Eu já apertei. Aqui no vídeo. Não entrou? Ah, aqui. Aí, pronto. Oi. Rapaz, agora sim. Agora a coisa voltou a ter uma certa... Pronto, você que estava pensando em ir embora, não vai embora mais não, que o homem mais bonito do universo acabou de reentrar aqui na sala. Esse é o homem. Grande Vinícius. Vini, vamos falar então um pouco sobre outros instrumentos aí, deixar talvez para um pouco o tamborim e falar um pouco sobre a tua tese. Eu gostaria que você depois deixasse aí anotado onde é que o pessoal pode achar e tal. Tá. E você fizesse alguma demonstração rítmica também do que está relacionado com isso dentro da tua pesquisa, em algum instrumento de percussão e a tua escolha. Por exemplo, eu me lembro que na época você estudou cuíca também com um ritmista da Vai Vai, foi isso? Não, foi meu professor de cuíca e professor de samba, chama Sérgio Donizete, mais conhecido como Sérgio Barba. Não sei se ele está por aí. Estava aqui, está aqui na... Ele está aí. Eu devo muito ao Barba aí, é um grande amigo e ele que me mostrou muitas coisas. Ele e o Gersinho da banda são meus professores aqui e sempre estava indo nos shows e tudo. O Barba tocou muitos anos com o Fundo de Quintal, eu estava sempre nos shows com ele porque eu estava estudando bastante repique de mão. E nada melhor do que ver o criador, né, o Birani, vendo tocar, e o Barba me propiciou isso aí, me ajudou muito, além de levar em todo que é lugar de samba aí para mim conhecer as coisas, né? E então você falou para mim, eu estou em dúvida, eu falo sobre o primeiro projeto com o Sguleba, eu falo do mestrado primeiro, dessa coisa. Então vou falar essa coisa rápida do mestrado, dessa coisa também que tem a ver um pouco com esse projeto com o Sguleba, que primeiramente a ideia principal foi tentar não preencher uma lacuna, porque isso não é um preenchimento, uma ação entre todos os ritmistas. Então eu procuro, de alguma maneira, dentro do meu trabalho, falar desses ritmistas, né? Citar pelo menos nome, para que alguém que leia fique curioso e tente ir atrás. Por exemplo, o doutor, que inventou o repique de anel, o Birani, que inventou o repique de mão, e desses que eu fiz entrevista, né, porque o trabalho acadêmico teve muito problema, né, essa coisa de escassez de material, foi muita coisa da oralidade, então tive que entrevistar muita gente.
e desses que eu entrevistei, 3 já foram embora, 2 super importantes, que é o Das Neves e o mestre Trambique, né? Que tocou muito com o mestre Marçal também, era o substituto do mestre Marçal na Rede Globo, né? Então, eu procurei isso aí, usar o Marçal como que tinha uma carreira mais sólida e talvez fosse mais fácil de encontrar material e para servir de incentivo para que outras pessoas já tenham visto outras pessoas falando sobre o pandeiro de nylon, né? O Gustavo Surian está fazendo um trabalho maravilhoso sobre o café do pandeiro, menino que desenvolveu umas técnicas novas no pandeiro. Então, espero que tenha alguém que fale sobre Geraldo Bongô, espero que alguém fale sobre o Birani, sobre o fundo de quintal, a importância que o fundo de quintal teve na transformação do samba no final da década de 70, junto com a Beto Carvalho, né? Então, eu procurei o Marçal, isso aí. E a dificuldade foi bastante grande, porque não tinha material, né? Não tinha material e aí muitas coisas, é uma coisa que eu quero alertar as pessoas que estão fazendo pesquisa acadêmica, tomar muito cuidado com as informações de internet, tem muitas inverdades lá, eu encontrei muitas dessas coisas, e até uma dica também, eu, como o Marçal era do Rio, uma coisa que me ajudou bastante foi assinar o acervo do jornal O Globo, porque as coisas do Globo você não acha no Google normal. Então, eu tive que assinar o acervo do Globo, aí encontrei muita coisa do Marçal da década de 80, né? A partir do momento que ele entrou para a banda do Chico, as coisas que aconteceram, né? Entre ele e o Chico, as coisas maravilhosas, essas histórias você não encontra na internet normal, nem no Google escolar, você não consegue. Legal. Então, eu precisei... E aí foi isso aí, tentando fazer um resgate, porque a geração do Marçal só sobrou o pessoal do fundo de quintal hoje em dia, né? Não tem mais ninguém. Depois já vem uma turma mais nova, né? Que já é o Esguleba, e, enfim, vai vindo já, mas da geração do mestre Marçal já praticamente acabou, tirando o Birani, Sereno, Bira Presidente, você não acha mais, e material muito difícil de se encontrar, né? Então, claro. a oralidade ajudou bastante, e eu tentei fazer de uma maneira misturar todo, desde eu pensei, a minha ideia do trabalho, eu pensei, não, eu quero fazer um trabalho que eu gosto de ler, né? Saindo um pouco, deixando um pouco mais leve, assim, nessa coisa acadêmica e tudo. Então, eu tentei fazer uma biografia do Marçal, falando dos principais discos dele. Falei de todos os discos como solista, né? Que ele foi cantor, gravou 8 discos, né? E ganhou prêmios com discos. Teve até música dele tocada em novela da Rede Globo. E aí falando sobre a característica dele tocar, os antecessores dele, que a gente não tinha informações em contracapa de discos, né? E somente gravações que só pude encontrar graças a um super amigo, que é um baita pesquisador, e tem tudo das coisas de 30 e 40 que é o Barano Padeiro, que é um cara que tem um material bastante extenso de áudio e uma pessoa muito generosa que me ajudou bastante. E depois fui pensando em desenvolver essa coisa, quem foram as pessoas influenciadas, que o Marçal influenciou. Então, eu peguei o filho dele, lógico, né? Peguei o Robertinho Silva, que é o mais velho, talvez, dessa turma, né? Que foi o primeiro incentivador meu, que quando ele tocou com a Jazz Sinfônica, com o João Donato, eu falei para o meu parceiro, Rogério Bocato, falei, Rogério, vamos aproveitar o Robertinho aqui, vamos. Aí chegou o Robertinho, você precisa ensinar umas coisas para nós. Ele falou, o quê? Ele falou, não, o que você acha? O que você acha dos tamborins do Marçal? Eu nem sabia de nada de tamborim do Marçal. Falei, ótimo. Aí ele mostrou umas levadas e eu com o Rogério acabamos usando a orquestra como nosso como fala, para estudar, usamos a orquestra, a gente errava as levadas e tudo, e chegou um momento que a gente começou a acertar as levadas, assim, depois de um bom tempo, e aí começou a vir mais a curiosidade, eu comecei a descobrir mais as gravações dele com o Paulinho da Viola, com o Roberto Ribeiro, com o Beto Carvalho, enfim, aí foi indo. Então eu fiz isso aí e coloquei até uma rapaziada mais nova aqui de São Paulo, que foi influenciada por ele, então eu fiz uma ordem cronológica do legado que ele deixou, né? E falei daí depois em outro contexto, tipo Radamés, tocando, Radamés compôs o Concerto Carioca, escreveu as levadas de tamborim, mas escreveu porque ele estava com o Luciano, e o Luciano estava, por sinal, com o Marçal, com o Luna, Eliseu, com o Bussi, então teve toda essa conexão com a orquestra. O Ciro Pereira já escrevia, já deixava a gente mais livre.
eu fiz essas contextualizações, né? O rock and roll que o Mauro Refosco usou lá no Talking Heads, lá com o Dave Byrne, depois usou junto com o Red Hot Chili Peppers. O Marçalzinho introduziu os tamborins, os instrumentos. O próprio Sguleba fala que os sambistas, os ritmistas de samba devem muito ao Marçalzinho, porque é ele que começou com essa onda de tocar instrumentos de samba. Ele gravou com a Blitz, né? Com a Blitz em 84, depois com Paralamas do Sucesso em 86, o Alagados. Então, aí foi abrindo um caminho maior para os ritmistas, né? Foi uma... O Vinícius está citando aqui uma porção de gente que, para quem não é do meio, se não conhece tanto, mas são pessoas super importantes, né, que estão atuando aí. Ele falou, por exemplo, do Rogério Bocato, que é um ex-percussionista do Jazz Sinfônico, que atualmente dá aula em Nova York, que atua em Nova York, né? Está tocando por lá. Eu estive com ele agora em janeiro, em Nova York, quando fui lá. Está falando do Rigoto também, está falando do Radamés Gnatali, que é um grande compositor brasileiro. Quem não conhece, dá uma checada aí, Radamés Gnatali. Que sofreu influência do Luciano Perrone no arranjo da Aquarela do Brasil. Exatamente. E aí, o baterista do Radamés era o Luciano Perrone, que tem um CD, tinha um CD, você deve achar aí no YouTube, Batucada Fantástica, né? Em que ele exemplificava várias levadas e tal. Ele era baterista e não só um grande pesquisador, também de música brasileira, de rítmica brasileira, rítmica de samba particularmente. É muito interessante. Muito haveria para falar. O mundo da percussão brasileira é enorme. Nós estamos cingindo aqui apenas ao samba, não é? E algumas questões relacionadas com o samba, mas haveria muito mais coisa para falar. E o Vinícius está deixando aqui também um desafio aí para futuros pesquisadores. É importante que se pesquise esse documento, porque, como ele acabou de falar, as pessoas vão passando, vão morrendo, saem, e quem não documenta, depois perde-se na memória, não fica nada, não resta nada. Então, para preservar essa memória, para preservar esse conhecimento, nós não podemos ficar apenas na oralidade, não é? É necessário que a academia está aí para receber também o conhecimento dos músicos e os trabalhos de pesquisa feitos junto aos músicos. Nós vamos encerrar o nosso programa daqui a pouco, mas antes de fazer isso, eu gostaria que você falasse então sobre o projeto com o Marcos Sguleba, sucintamente, nós temos pouco tempo, e depois, na sequência, você fizesse então as suas considerações aí finais sobre a tua participação. Projeto da Contemporânea, Vinícius Barros, Marcos Sguleba, que vai ser apresentado e vai ser gravado, parte dele também aqui no Festival Amazonas Jazz em Manaus. Conta para a gente. Então, esse foi né, resumindo, que eu conheci o Sguleba durante o período da pesquisa sobre o Marçal, a gente ficou bastante próximos e tudo, e depois surgiu a ideia de fazer eu queria fazer um negócio justamente para registro, né, porque nesse sentido, até então só o Oscar Bolão tinha feito isso, um livro Batucada e Privilégio do Oscar Bolão, e eu queria eu tinha umas outras ideias com relação a orquestração da percussão dentro do samba. E eu achava que o Sguleba seria a pessoa ideal para isso. Mas só que essa ideia não vingou. E depois de anos, ele falou, vamos fazer isso aí e tudo. Aí eu fiquei pensando, falei, bom, vamos tentar. Começamos com workshops aqui em São Paulo e depois em Florianópolis. Aí surgiu a ideia, entrou o Roberto, diretor da Contemporânea, e que sempre abraça todo mundo aí, ajuda todos os percussionistas aí. O Guela é prova disso. Eu já fiz muitos workshops na Europa devido à Contemporânea. Estive recentemente na Finlândia, foi a Contemporânea que me mandou para lá. Estive no México, estive em Portugal, em muitos lugares a Contemporânea sempre me apoiando nos meus projetos, graças a Deus. Agradeço muito ao Roberto. E ele falou, por que vocês não fazem esse projeto e tudo? E a gente começou a pensar mais, eu comecei a desenhar um pouco esse projeto, e aí, em janeiro, a gente fez umas gravações, né, de vídeo e áudio, e eu estou trabalhando em cima disso agora, né? Então, a gente quer fazer isso, e eu quero aproveitar o Sguleba, porque o Paulinho da Viola que falou, o Sguleba é o mais velho dos jovens sambistas, porque ele conhece tudo que é história, conhece muita coisa, além de tocar tudo muito. Então, eu falei, poxa, para mim é um privilégio o Sguleba querer fazer alguma coisa comigo, porque eu tenho muito a ganhar com isso. Então, gravamos em janeiro, né, fizemos uma aplicação para a PIAS desse ano,
mas, né, agora nem sabemos se vai ter PAS. PAS, Percussion Art Society, eu vou escrever aqui. Sim. Que é uma organização de percussão no mundo inteiro, né? Mas sua sede é nos Estados Unidos. E o presidente aqui, né? Eu quero ressaltar, o presidente da PAS do Brasil é o dinamarquês, o Rony, super percussionista. Vibrafonista, não é? Marimbista e vibrafonista. Eu conheci, eu estive com ele em Domingos Martins. Da Pesadíssima, uma pessoa, ele e a Fernanda Kramer, que é timpanista, junto com o Rodrigo Forte lá lá da USB, né? Então, a Fernanda e o Rodrigo, a Fernanda que organizou esses workshops lá em Florianópolis no ano passado, porque ela é de lá, e o Rony, o presidente, também ajudando bastante, e a gente, ele falou, ele leu o projeto que eu fiz, eu escrevi o projeto para a PAS, ele gostou muito, e falou que a gente tinha bastante chance de ser aprovado, né? Mas aconteceu toda essa confusão, a gente não sabe nem o que vai acontecer. Mas, a princípio, temos o material gravado, eu tenho analisado bastante, tenho feito transcrições, tenho sugerido algumas coisas, assim como a parte acadêmica, assim, sendo um material didático que tem por aí, eu queria sair um pouco do que já tem por aí, né? Então, eu pensei em algumas outras situações. E o Esguleba tem zilhões de informações, então é a questão da gente chegar no consenso final e falar, olha, acho que esse caminho aqui mesmo, mas a gente tem um bom material, sendo super positivo, e a gente está bastante feliz com essa ideia. Bacana, Vinícius, muito obrigado pela tua participação. Nós vamos ter que encerrar daqui a pouco, porque o nosso tempo vai se esgotar, mas eu queria que você fizesse as suas considerações finais, deixando um forte abraço para você, sempre um prazer rever você, bater um papo contigo e te rever, assim, e te agradecer muito pela participação. Conta aí para nós quais as suas considerações finais acerca da participação nesse programa, antes de passarmos a palavra para a nossa produção, para proceder ao encerramento. Ok. Bom, primeiramente, né, para mim é um privilégio ser convidado por um dos meus maiores mestres que me ajudou e me ajuda até hoje, né, o Rui, assim como Caldana, Genisela, todo esse pessoal aí, eles sempre me deram muita força aí. O Rui até, inclusive, no mestrado me ajudou bastante e tudo. Eu sou super lisonjeado. Toquei no Festival de Jazz com o Vana e com o Paquito de Rivera. Foi muito bacana, e eu agradeço muito ao Rui por esse carinho que ele tem com a gente aqui, e gostaria também de agradecer a presença de todos aí que estão aí até agora, os super amigos aí, Rodrigo Forte, o meu com o Zaldinho da Cuíca, e o Sérgio Barba, depois que me introduziu ao samba, o Vana, que abriu o caminho aí para tocar em diversos festivais no mundo todo, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa. Depois me deu a oportunidade de conhecer Paquito de Rivera de perto e fazer um turnê. Fizemos quase 20 shows com o Paquito, gravamos. Agradeço o pedido de incentivo e ajudado em alguma coisa. E se alguém precisar a minha dissertação está disponível na biblioteca digital da Unicamp, né? Vocês podem colocar Vinícius Barros, Mestre Marçal, vocês vão achar lá o estudo do tamborim do Mestre Marçal, legado e estudo interpretativo. Eu tive um problema que na hora de eu mandar o arquivo para a Unicamp, porque de formatação, no final, teve 2 páginas que ficaram tortas, eu fiquei um pouco triste com isso, mas aí eu tenho também a minha versão, que eu arrumei ela, que é a mesma coisa, só que eu pus essas páginas, né, nos devidos lugares. Pode me mandar uma mensagem, né, no viniperc, né, de percussão, @yahoo.com, eu mando com o maior prazer. E agradecer também ao professor Fernando Hashimoto e o Carlos Stasi, né, que também é outro que me ajudou bastante nesse processo, e o Fernando, que acreditou nesse projeto, que até então era meio que inédito, a gente só encontrava trabalhos sobre bateristas e sobre instrumentos de percussão ou bateria, mas sobre um ritmista e um instrumento juntos, segundo ele, para a época era inédito, né? Então eu fico muito, muito feliz por ele ter aceito, ter comprado essa ideia comigo e me ajudado bastante. E ao Esguleba aí, para que a gente consiga fazer alguma coisa e deixar um legado, um mínimo de legado, comparando o que o Marçal fez para todos os ritmistas, né? Beleza. Antes de passar a palavra para a produção, só quero registrar aqui a presença
da Maria Helena de Camargo Mori. Minha tia. Meu sobrinho maravilhoso. Vinícius de Camargo Barros, é o nome completo Vinícius Barros. O nome artístico é Vini Barros, né? Mas Vinícius de Camargo Barros. E também dizer que... Eu ia falar mais alguma outra coisa aqui, que, entretanto, sumiu aqui, porque o nosso tempo está estourado. Dizer que quem quiser o contato do Vinícius pode entrar em contato com a nossa produção. Depois nós passamos o contato por e-mail, né, para quem quiser falar. E, olha, muito obrigado, Vinícius, mais uma vez. Muito obrigado pela presença de todos. E, eu lembrei, o Vinícius vai participar no Festival Amazônia Jazz também como percussionista da Karine Aguiar, que é uma cantora aqui de Manaus, né? Trabalho lindo, maravilhoso. Trabalha com o Igor, o Jungle Jazz, e ele vai estar aqui presente junto com o Martins Guleba para apresentar um workshop que vai participar, vai ser gravado para fazer parte desse trabalho do qual ele acabou de falar, e também para participar de uma das noites do festival que eu apresento com a Karine. Muito obrigado, Vinícius. Forte abraço, saúde e paz para vocês. Obrigado pela presença de todos, saúde e paz para todos os que estiveram aqui presentes, e a palavra vai para a nossa produção agora. Saúde, obrigado, gente. Um abraço. Valeu. Oi, gente, então, a gente está agora chegando mesmo quase ao fim de verdade dessa temporada de Jazz na Sala, e eu queria hoje deixar um agradecimento muito especial ao maestro Rui Carvalho, porque ele fez a curadoria, ele é o diretor artístico do nosso festival de jazz, e ele fez a curadoria da Sala do Jazz. Ele tinha a missão de escolher as pessoas, de escolher os artistas brasileiros ou que falassem português, que pudessem participar dessa temporada. E foi uma coisa muito rápida e foi muito bacana, porque realmente a gente pôde conhecer mais de perto os nossos artistas, pôde conversar com eles e ver que são pessoas realmente muito especiais, além de excelentes músicos. Claro que a curadoria do Festival de Jazz escolheu músicos, maestros, teve esse cuidado de escolher excelentes músicos. A gente agora sabe que por trás desses músicos tem pessoas maravilhosas que ficaram aqui mais de uma hora conversando conosco e trocando experiências que vão muito além da parte musical. Então eu queria muito agradecer ao maestro Rui por esse excelente trabalho que ele vem fazendo ao longo de anos e essa relação que ele vem trocando com esses músicos, pessoas maravilhosas, e a gente vê pelos comentários, né, o quanto são pessoas que só agregam a vida dos outros, são professores queridos, são músicos queridos, que realmente ou estão sendo agradecidos ou estão agradecendo as pessoas. É muito, muito incrível isso e muito gratificante. E aí eu queria dizer que hoje à tarde a gente sim vai se reunir, o time de produtores desse festival, o time da comunicação desse festival, onde se inclui o maestro Rui, que tem também sempre muita posição assertiva para nos dar, para orientar os caminhos que a gente deve seguir, para contar um pouco dessa história feliz que tem sido produzir esse festival, que está na metade do caminho. O festival vai acontecer. E o Jazz na Sala foi mais um produto desenvolvido para manter essa chama viva, manter a gente conversando com alegria, como fazer isso, como fazer esse ícone que é o Festival Amazonas Jazz se manter vivo em todos nós. Então a gente aguarda você hoje às 15h para dar continuidade e assim finalizar com chave de ouro o Jazz na Sala, tá bom? Muito obrigada, Vinícius. Foi mais uma aula super interessante, super divertida, e a gente queria convidar todos vocês para conhecer um pouco do nosso trabalho de bastidores, de comunicação, no Jazz na Sala hoje à tarde, a partir das 3h Manaus, 16h aí para o Sul e Sudeste. Tá bom? Muito obrigada e até mais tarde. Tchau, até mais. Tchau.